Olá, tudo bem? Estamos aqui para o segundo episódio do Pé na Estrada, primeira temporada. Acabamos de sair, como ainda está um período do dia, né? Estava um período do dia, daria para a gente viajar ainda algumas horas, seguindo aquele princípio nosso, né, Gabriel? De apenas dirigirmos enquanto estivermos com a luz solar irradiando o nosso dia. Estou poético hoje. Nós saímos de Canindé, a grande cidade de Canindé, onde nós podemos mostrar para você um pouquinho do nosso tour religioso, mostrando aí a cultura religiosa de Canindé no grande estado do Ceará. E aí partimos em direção ao nosso destino final. Saindo de Canindé, a gente passou por algumas cidades do Ceará ainda. Madalena, Santa Cruz e paramos em Tauá. Opa, desculpa te cortar. Tauá, a cidade do Carneiro. Do Carneiro. E em Tauá, sabe o que aconteceu conosco? Comemos carneiro. Não, comemos galinha. Comemos um grande, né? Um delicioso carneiro às margens do lago que tem na entrada de Tauá. Um lugar muito gostoso, muito aprazível. Fomos muito bem atendidos ali em Tauá. Infelizmente nós passamos lá no domingo, tinha várias coisas fechadas e não deu pra gente ver muitas coisas. Mas o carneiro à beira do lago valeu a pena. Todo gordinho, já vai pensar logo na comida. Tinha um museu, tem outras coisas legais em Tauá, mas como o Gabriel acabou de dizer, era um dia que estava tudo fechado, menos os restaurantes pra gente comer um carneiro. E logo após assim aquele almoço deu vontade de ter uma rede pra gente poder descansar, mas aí precisávamos continuar com o pé na estrada de viagem. Então, pessoal, saindo de Tauá, deixando para trás com o coração apertadinho o Ceará. A última cidade que nós estivemos no Ceará foi Tauá. E aí nós já estávamos rumando para o estado do Piauí. E no estado do Piauí, nós passamos por Santo Antônio, Lisboa, Picos, Itainópolis, Vera Mendes, Isaías Coelhos e finalizamos o nosso primeiro dia dormindo em Simplício Mendes. Opa, mas peraí, não foi só dormir em Simplício Mendes. Como toda viagem, há algumas coisas inusitadas que aconteceram. Mas antes de a gente falar dessas coisas inusitadas, é bom lembrar que as estradas do Ceará estavam perfeitas, estavam ótimas. Foi muito gostoso trafegar pelas rodovias do estado do Ceará, pelo menos nessas que nós trafegamos. E aí achamos ao lado de um posto de gasolina um complexo que dizia que era uma hospedagem. Fomos atendidos por uma senhorinha muito simpática. E o que aconteceu? Ela chamou o Gabriel para que ele fosse com ela ao posto de gasolina passar o cartão num precinho muito legal. E aí, enquanto essa senhora foi com o Gabriel, chega um rapaz para mim e fala: olha, eu acho que vocês escolheram o lugar errado, a não ser que a intenção de vocês seja outra. E aquilo já me deixou... E o pior que foi esse mesmo camarada que recomendou o local, né? Mas eu acho que até então ele não havia percebido que as nossas intenções eram puramente descansar e dormirmos uma noite em paz. E aí aquilo já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Quando a senhora retorna com o Gabriel, fomos conhecer os aposentos. E aí descobrimos que o local era um local de rotatividade. O local não era o local adequado que gostaríamos de dormir. Havia, assim, alguns cocôs de rato, vazamentos e... buracos de esgoto no meio do quarto. É um negócio horrível. Né? Mas, por favor, simplesmente é uma cidade fantástica. Com certeza. E aí, com certeza, apenas nós que não escolhemos o melhor local. O local correto. Há muitos lugares bons pra você dormir simplesmente.
marinheiros de primeira viagem, com o primeiro pé na estrada, saímos e fomos procurar um local que esse mesmo rapaz que você, por favor, se alguém for pegar informação em Simplício Mendes, cuidado com o rapaz alto, né, frentista, for te dar informação. Ele nos mandou para o hotel, como é que era o nome do hotel? Era Faraó. Templo de Faraó, Templo do Faraó, opa, Templo do Faraó. Fomos então para o Templo do Faraó. Antes de chegarmos no Templo do Faraó, no Palácio do Faraó, encontramos a polícia florestal. E aí, abrimos os vidros, todos sorridentes, e perguntamos: muito boa tarde, já estava ali no finalzinho, quando já está começando a anoitecer. Muito boa tarde, por favor, seu guarda, seu policial, seu guarda florestal, o senhor poderia nos indicar aonde fica o hotel Templo do Faraó? E aí todos pararam, se entreolharam, riram e olharam para nós dois, para mim e para Gabriel, com essa carinha simpática, e disseram: olha, não é um hotel, é um motel. Se vocês quiserem ir, um motel está bem aqui à sua direita. E nós dissemos para o pessoal: então, por favor, nos indiquem uma pousada. E aí eles nos indicaram uma linda pousada, com um precinho camarada, no qual você não terá o nome dela, porque infelizmente nós esquecemos. Na empolgação de encontrar o lugar, a gente esqueceu de anotar o nome da pousada. Mas olha, uma janta muito deliciosa, caseira, farta, o quarto limpinho, ar-condicionado, donos muito simpáticos. Muito, quase viramos família ali daquele pessoal. Um preço muito camarada. Começou uma chuvinha muito gostosa aí em Simplício e a gente passou uma noite agradável. Tomamos um café da manhã no dia seguinte, também muito farto, vendo aquele sol brilhar, e aí a cidade de Simplício parecia até muito mais bonita para nós. E colocamos a nossa bagagem novamente no carro e pé na estrada! Já com as malas no carro, nesse segundo dia de viagem, saímos de Simplício Mendes em direção a Barreiras, na Bahia. Porém, todavia, entretanto, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Nós deparamos no meio da nossa viagem com o Parque Nacional da Capivara, um lugar simplesmente maravilhoso. Quando chegamos no Parque Nacional da Capivara, fomos olhar as lojas de conveniência, chapéu, colares, bonés, entre outras coisas. E lá nos deparamos com um casal. Nos derrapamos, queria dizer. Nos deparamos com um casal. Quando você viaja, sempre é legal nesses lugares que você para, você adquirir um souvenir, já levar uma graninha extra pra isso, pra você ter uma lembrança daquele lugar que você foi, além das milhares de fotos e de vídeos que você faz durante a viagem. Primeiramente, esse casal chegou e perguntou se nós não queríamos fechar o pacote com eles, o pacote turístico com o guia turístico. Por quê? Esse passeio seria um passeio de um dia inteiro dentro do parque, e o nosso tempo não nos permitia. Nós estávamos apenas para conhecermos ali superficialmente, porque a nossa intenção não era explorar o Parque Nacional da Capivara. Mas e aí, eu te cortei, o que aconteceu? Depois de ter recusado o convite do casal, nós estávamos saindo. Eles olharam a placa e viram que nós éramos de Mossoró. Então eu falo que o moçoroense, ele está no mundo inteiro. Aonde você for, você vai encontrar moçoroense. Eles são de Mossoró. E aí foi aquela alegria, foi cuscuz, foi tapioca, foi foto, foi panelada, foi uma conversa muito legal, e a gente acabou partindo do Parque Nacional da Capivara, triste porque deu uma vontade muito grande de fazer o passeio com aquele casal. Eles estavam vindo de outros parques, de outros estados, retornando por outro trajeto para voltar a Mossoró. Então, saindo do Parque Nacional da Capivara,
nós fomos parar na cidade de Apoio do Parque Nacional, que tem a sua renda per capita, a maioria das pessoas trabalham com turismo ali, em Coronel Dias. José Dias, carinhosamente como é chamada, ou então apenas de Coronel Dias. É uma cidade muito legal. Ao redor dela tem várias estátuas de animais que parecem ser de gesso e em tamanho gigante. Saindo da cidade de Coronel José Dias, chegamos em São Raimundo Nonato, a última cidade que nós passaríamos do estado do Piauí. Saindo de São Raimundo Nonato, nós pegaríamos até a próxima cidade, que seria Campo Alegre de Lourdes, que dá um total de 70 quilômetros. Porém, na divisa da Bahia com o Piauí, a gente viu uma diferença um pouco grande, que é, do Piauí para trás era asfalto, da Bahia para frente era só terra. Então passamos 17 quilômetros de terra até chegar em Campo Alegre de Lourdes. Olha só, quando a gente chegou, e ele tá sendo bonzinho, esses 17 quilômetros de terra, era terra mesmo. E parecia sem fim. Um trajeto que você poderia fazer aí, vamos colocar de 20 minutos, se tivesse tudo asfaltadinho, nem isso, né? Andando numa velocidade dentro daquilo que pede a estrada, 80, 100 quilômetros, seria tranquilo. Mas, acima de nós, o tempo fechou e parecia o fim do mundo. Tudo escuro. E no meio da estrada você podia fazer até aqueles enduros, né? Porque além dos buracos tinham muito poças d'água. Nós cruzamos com dois carros, né? Na mesma direção que nós. E depois não vimos mais esses carros. E nós chegamos na cidade de Campo Alegre de Lourdes. Quando nós chegamos na cidade, já na Bahia. Bahia maravilhosa, que o nosso destino era chegar em Barreiras, como nós dissemos pra vocês. Chegar em Barreiras, na Bahia. Encontrei novamente, né, paramos num posto de gasolina para abastecer e encontramos novamente policiais, dessa vez policiais militares que estavam ali na cidade, e perguntei para eles, né, como é que seria aí daí para frente para chegar em Barreiras. E a resposta deles foi: volte que daqui vocês não passam. É só terra e choveu a noite toda. 180 quilômetros para frente para chegar em Barreiras e nós não passaríamos. Mas até chegar ali, nós já tínhamos andado, desde que saímos lá de Coronel José Dias e passando por Raimundo Nonato, de Raimundo Nonato até lá, 70 quilômetros. E aí, o que você faz nessa hora? A gente voltou 70 quilômetros. Voltamos 70 quilômetros, passando de novo pelos 17 quilômetros de estrada de terra. Intermináveis, mais uma aventura maravilhosa. Aí você pensa, finalmente saímos do Piauí. Aí tivemos que voltar pro Piauí de novo. Mas olha as estradas do Piauí maravilhosas, foi uma alegria voltar pro estado do Piauí. E aí nós voltamos no meio do caminho. Chegamos num posto de gasolina em São Raimundo Nonato. Em São Raimundo Nonato. Encontramos aqueles carros que estavam indo, no qual tiveram os pneus do carro furado, com um monte de criança, duas famílias viajando juntas e que estavam ali com suas bagagens no chão, tentando arrumar os veículos para seguir viagem. Na saída de São Raimundo Nonato, me lembra disso, vai. Encontramos um caminhoneiro. Ele disse, a gente perguntou, como a gente chega em Barreiras? Ele nos encaminhou para o local que a gente já tinha ido. A gente disse, dali não passa. Aí ele nos deu uma alternativa, que seria por Correntes. 580 quilômetros de São Raimundo Nonato até Correntes. Para chegar em Correntes, nós nos dirigimos, né? Uma estrada fantástica, pegamos chuvas, mas tudo muito tranquilo para chegar em Correntes. De Correntes para ir até Barreiras. Então, um lugar que seria 2, 3 horas se transformou em mais de 6 horas, 7 horas de viagem. Confira aí no mapa o retorno, a volta que a gente deu. E no final desse segundo dia, conseguimos finalmente chegar em Correntes. Não é nosso destino final, que seria Barreiras, mas decidimos dormir em Correntes por já ser o final do dia. A gente encontrou o hotel chamado Rimos Hotel. Um hotel um pouco isolado. No meio do mato. Muito lindo, muito bonito. Muito bonito. Só um pouco, faltava um pouco de estrutura. Mas foi um lugar que deu pra gente dormir e descansar. No terceiro dia nós saímos, né, ali de Correntes e fomos até Barreiras, que era o nosso destino final do segundo dia. Como não deu pra chegar lá, chegamos em Barreiras, que tem rafting, tem o rio maravilhoso. Entramos em Barreira, você vai ver aí, tem algumas fotos que a gente tirou em alguns lugares culturais. Chegamos e passeamos um pouquinho ali dentro de Barreiras.
agora para Alto do Paraíso, que seria o nosso destino final no terceiro dia. Alto Paraíso já é no estado do Goiás, onde tem a Chapada dos Veadeiros, um lugar fantástico, um lugar maravilhoso, onde você vai ter parques nacionais, você vai ter cachoeiras, você vai ter vales, é um lugar maravilhoso, mas precisávamos chegar em Alto Paraíso. Então, saindo de Barreira com destino Alto do Paraíso, numa estrada maravilhosa, uma BR limpíssima, com acostamento, com socorro, com tudo que você precisa para estar seguro numa viagem. E aí o nosso GPS indica o primeiro desvio para se economizar quilômetros e chegar em Alto Paraíso. E nós adentramos no desvio que o GPS nos conduziu. Logo quando a gente entrou, a gente avistou um caminhoneiro vindo. A estrada de terra, o caminhoneiro nos disse: vocês não vão passar, tá tudo molhado. E o que a gente fez? Voltou. Além de estar molhado, nós ouvimos do caminhoneiro que até para os caminhões e tratores estava difícil de trafegar. O bom é que foram apenas alguns quilômetros nessa estrada. Retornamos para a BR e seguimos em direção ao Alto Paraíso. O caminhoneiro ainda nos orientou a irmos até Formosa, no Goiás, que a estrada até Alto Paraíso era tudo asfaltado, bonitinho. Olha só. Todavia, porém, entretanto, novamente, a Jurema, o nosso GPS, carinhosamente apelidado de Jurema, nos indicou um novo atalho, que em 170 quilômetros estaríamos em Alto Paraíso. E aí, nós adentramos nessa estrada, uma estrada que durante 77 quilômetros era toda asfaltada. Nessa estrada, nos deparamos com Flores de Goiás. Lá a gente parou num posto para abastecer o carro. Nesse abastecimento, eu perguntei para o frentista se estávamos no caminho certo para Alto Paraíso. E qual foi a nossa maravilhosa surpresa? O caminho daqui até Alto Paraíso... Daqui não, de lá. De lá. De lá. É terra. Só terra e choveu a noite toda. Vocês não vão passar. Ele disse que há dias as pessoas não conseguiam passar por ali e que se fôssemos, teríamos que ficar isolados. E aí o que fizemos? Voltamos de novo. 77 quilômetros de novo para a BR. Você lembra? BR 020. Juscelino Kubitschek, um dos nossos presidentes. Uma estrada fantástica que deveríamos ter continuado nela, porque já teríamos chegado em Formosa de Goiás há muito tempo. A cidade se chama Formosa de Goiás, por estar no Goiás. E aí chegamos finalmente ao anoitecer em Formosa do Goiás. Nosso plano seria ir até Alto do Paraíso nessa noite mesmo. Porque não era tão longe, dava pra ir, dava pra chegar lá umas 7, 8 horas da noite, íamos dirigir aí umas 2 horas na estrada durante a noite, mas chegaríamos no nosso destino final, que já estávamos ansiosos. Porém, os planos da natureza não deixam a gente fazer isso. Olha só, assim que nós atravessamos toda a cidade de Formosa do Goiás, sem contar que Jurema nos indicou um atalho dentro da cidade que nos levou para uma construção de um condomínio dentro de Formosa do Goiás, inabitável, escuro, cheio de buraco, porque estava em construção. E aí a gente já estava ficando um pouquinho aborrecido com Jurema. Mas o GPS, ele não diz pra você se a estrada é de chão, se ela tá asfaltada, se ela... Não diz, mas é um posto de gasolina, um radar, alguma coisa assim. Atravessamos toda a cidade e a hora que a gente chegou na pista e que tinha um posto policial para sairmos de Formosa do Goiás em direção ao Alto do Paraíso e queríamos chegar no Paraíso, uma neblina caiu fortemente que você não enxergava a luminosidade do farol. Era assim, parecia que estávamos numa cidade fantasma. O que fizemos? Continuamos? Não. Demos meia volta e aí resolvemos pernoitar em Formosa do Goiás. Em Formosa de Goiás encontramos o Hotel Solaris, um hotel fantástico, maravilhoso, um hotel assim, vamos dizer aí, 5 estrelas. E aí pedimos a nossa alimentação pelo iFood, ali no próprio hotel foi entregue, comemos e aí podemos descansar do nosso terceiro dia, que não chegamos novamente no nosso destino final. Olá,
quando o dia amanhecer, abre um sorriso. E foi assim que nós acordamos em Formosa do Goiás, depois de um café maravilhoso, um café 5 estrelas. Finalmente nós vamos seguir viagem pela estrada caminhando. Só lembrando, acho que a gente não comentou isso, Gabriel, mas desde que nós saímos da Bahia em direção ao Goiás, a chuva veio acompanhando todos os dias. Então uma viagem que era para ser rápida, ela acabou demorando mais horas, não quilometragem, mas em horas, pelo nosso cuidado com as estradas, muitos caminhões, muitos carros transitando, né? Nós fizemos essa viagem no mês de janeiro, querendo ou não, apesar da pandemia, é um mês de férias e o trânsito normal daqueles que fazem o transporte das nossas alimentações, peças, roupas e encomendas nas estradas da vida, que já estão com o pé na estrada há muito mais tempo que nós. E no caminho de Formosa até Alto do Paraíso não foi diferente. A chuva nos acompanhou até lá. Conseguimos chegar em Alto do Paraíso por volta do fim da manhã desse quarto dia. Então, em Alto Paraíso, até o caminho de chegar lá, é um lugar maravilhoso. Serra, você já começa a ver algumas cachoeiras pela estrada, é uma vegetação diferente, um clima totalmente diferente, plantação de soja. A gente conseguiu ver até araucárias, né, que são plantas típicas lá do Paraná, do Sul, mas ali também tem algumas. E a gente viu plantações assim, tinha hora que você trafegava 1 ou 2 horas só no meio de plantação de soja. Muito legal de ver o agricultor colocando a sua vida no campo, né, e tendo aí como alimentar e exportar a nossa soja, o milho, os grãos para vários países e alimentando também o nosso povo brasileiro. Chegamos em Alto Paraíso com muita expectativa. E o que aconteceu? Nós já tínhamos solicitado a reserva de uma pousada pela internet. Não, eu vou falar agora. Reclamaram comigo porque eu fiz a reserva pegando o lugar mais barato, com um preço menor que eu achei, não olhei as instalações, não vi como é que era. Conta aí, Gabriel! Chegando na pousada, onde tínhamos feito a reserva, não tinha ninguém. Só tinha mesmo um funcionário da propriedade. Ele nos atendeu, abriu o portão, a gente entrou, aí já estava um pouco meio estranho por estar tudo deserto. Mentira! Ele não estava estranho não, estava mega estranho. O funcionário tinha uma cara estranha. O local era uma casa, não era como estava nas imagens da internet, era só o nosso carro. E a hora que a gente entrou na recepção, demos de cara com a estante cheio de produtos de usos de droga. Tinha pra você chavear a maconha, tinha o charutinho, tinha o cigarrinho, tinha tudo que você quisesse dar. Cannabis sativos. Até aí estava lá pra venda. Fomos para ver os aposentos maravilhosos. Chegando no quarto, o camarada falou que não tinha banheiro dentro do quarto. Ele disse, como assim não tem banheiro? Ele disse, não, use aqui de fora, esse é comunitário, não tem problema. O banheiro era comunitário, de frente para a porta do quarto. Até aí tudo bem. Sabe quando você tá numa casa, sabe quando você tá numa viagem maravilhosa, tá tudo lindo, você tá na expectativa, chegou lá em Alto Paraíso, você vai poder ir pra cachoeiras, vai poder andar sem máscara no meio do mato, vai estar conhecendo lugares fantásticos. Eu já conhecia o Alto Paraíso, então tava louco que Gabriel conhecesse também. E aí começou a me dar um revertério. Amigo, isso acontece, minha amiga, na viagem. Começou a me dar um revertério. E o rapaz indo buscar roupa de cama. Pra completar, o colchão era finíssimo e era uma cama de casal que eu teria que dividir com esse gigante aqui. E eu entro no banheiro. Quando eu entro no banheiro, a porta não fecha. A porta ficava escancarada. Imagina, o banheiro comunitário com uma porta que não fecha. A minha primeira reação foi correr, entrar no carro e ir embora, mas a natureza falou mais alto. Após essa resolução do problema, eu fui dar a descarga. Não funcionava, não tinha água. E o meu desespero, né? Entro no quarto e conto para esse aqui que começa a chorar de tanto rir. E lá vem o atendente com um lençolzinho e um travesseirinho e uma toalhinha toda amarelinha. Mas não era a cor, era de usada, meu amigo. Simplesmente eu digo, Gabriel, peguem as suas coisas, entrego a chave para o rapaz e digo, vamos dar uma volta. Vocês não gostaram do ambiente? Vocês não sabiam que era banheiro comunitário? Até então já fiquei em lugar com banheiro comunitário, mas a porta fechava, tinha alguém dando assistência o tempo todo. E aí, meu querido, foi o momento que eu atendi a natureza mais cara da minha vida. Eu disse pro rapaz, nós vamos procurar um outro lugar. Se nós não acharmos, voltaremos para cá.
E aí eu fiquei imaginando a cara do rapaz quando chegar no banheiro. Sofro com isso até hoje, que ele deve ter me amaldiçoado. Mas não foi culpa minha, foi a natureza. E aí começamos a procurar outro lugar, com esse aqui dizendo o tempo todo: olha, o seu filho disse, não vá pelo mais barato, pesquise, veja. Mas, né, maneiro de primeira, segunda, terceira, quarta viagem, caí na besteira do conto da internet de você não ver direitinho o local. E pela segunda vez nos demos mal com a pousada. Nos demos mal com a pousada. O primeiro não era uma pousada, era um lugar de transuentes. E aí a gente não achava a pousada. Primeiro que estava tudo lotado. Segundo que nada estava funcionando. Nem um parque, nem cachoeira. Porque havia perigos de inundação, porque a chuva estava muito forte. A chuva não dava trégua. Para completar a viagem, agora eu sei que alguns que me amam vão gostar bastante. Me deu uma dorzinha de cabeça, acho que foi a preocupação lá do banheiro sem porta, da loucura. Tomei um remedinho, um comprimidinho para tirar a dor de cabeça, o qual me deu uma reação alérgica. Os meus beiços, que já são grandes, ficaram desse tamanho. Deu patoca pro meu corpo, pataca no meu corpo inteiro. Morrendo de fome, descemos a serrinha que tem e chegamos num lindo restaurante maravilhoso, bonito, uma comida goiana. E eu com uma boca desse tamanho. Graças a Deus, a máscara tampava, mas havia um volume, né, nos meus beiços, que eu teria que tirar a máscara para comer. Tristes um pouquinho, mas agradecendo, porque a gente sabe que tudo está na mão de Deus e estávamos tranquilos. Nosso destino final era Brasília. Que só iríamos depois de 3 ou 4 dias. Depois de ter passeado todos os lugares da Chapada, depois que a gente ia... Chapada que ele está dizendo é a Chapada dos Veadeiros, que fica em Alto Paraíso. Tem um lugar que é uma reserva do Ibama muito lindo, que vocês vão poder aí conhecer. Será? Não, mas tava chovendo, a gente não foi, né? Não entramos. E aí o que acontece? Mudamos os planos. Eu todo... como é que eu diria, ferrado, passamos ali alguns momentos no restaurante e descemos em direção à capital, ao Distrito Federal, ao DF Brasília. E em Brasília nós encerramos o nosso 4º dia de viagem. Mas estávamos já em Brasília. Acompanhe aí as imagens. Agora que você já acompanhou as imagens da nossa chegada em Brasília, acompanhe o próximo episódio das maravilhas do Distrito Federal. E tem novidade aí, há um terceiro elemento chegando no pé da estrada no Distrito Federal. Até mais!